Olá, eu sou Natália Cuminali e começa agora mais um Veja Saúde. Comigo aqui no estúdio está a doutora Ana Cecília Marques, a gente vai falar sobre vício em drogas. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Nessa semana, a Demi Lovato foi internada às pressas por conta de uma overdose, né? Ainda não foi confirmada pela família, mas alguns sites de celebridades falam que tivesse sido de heroína. A Demi ela tem uma história com drogas e tal, ela já tinha se recuperado e agora teve uma recaída. A pergunta é, por que as pessoas recaem? Bom, inicialmente é importante frisar que a gente está falando de uma doença crônica que acontece no cérebro e que na estrutura da doença ela cursa com recaídas. Então é como se ela tivesse uma crise da doença crônica, como se fosse um diabetes, uma pressão alta, qualquer tipo. Então você trata, o indivíduo se estabiliza dessa doença, aprende sobre ela, se protege, às vezes toma algum medicamento, enfim, cada doença tem o seu protocolo, mas em algum momento fatores de risco podem colocar esse indivíduo à mercê de uma crise e ele recai. Então ela estava ali sob tratamento normal e alguma coisa aconteceu que ela recaiu, é isso? Isso mesmo, mudou o curso. E que tipo de fatores de risco a senhora imagina? Então, existem vários, né? Nós temos o domínio individual, o domínio intrínseco que a gente chama, que são estímulos que o indivíduo possa ter dentro do seu próprio organismo, como transtornos de humor, por exemplo, né? Então uma depressão não cuidada favorece uma recaída do uso de substâncias, e temos fatores externos. Muita agitação, um ambiente de trabalho às vezes hostil, às vezes com muito trabalho a ser feito, as companhias, né, o próprio grupo social. Então, fatores extrínsecos e extrínsecos podem conduzir o indivíduo a uma crise da doença crônica. Tá, e o que leva ao vício em drogas? A idade é um fator de risco também? Por exemplo, quanto mais jovem, mais perigoso. Ela começou quando ela é jovem, ela começou jovem ainda. Cada caso é um caso. Quando investigamos aquele paciente que desenvolveu uma dependência, nós procuramos essa fórmula. O que levou esse indivíduo a ter essa doença crônica, jovem na vida, né? Será que é porque quando era adolescente ele não recebeu informação, ele não tinha uma família protetora, ele teve acesso fácil? Então a gente considera que onde existe uma política integral de drogas, a gente estaria protegendo o indivíduo de desenvolver essa doença. Então cada caso tem a sua fórmula. Entendi, mas as companhias podem ter uma influência também. É um fator de risco. Se você faz parte de um grupo de usuários, isso se chama efeito looping. A sua chance de experimentar drogas, se eles usam, é maior. Como a família usuária de drogas. Quando a gente tem uma família que usa substâncias, a chance dessa criança, esse adolescente, crescer nesse modelo é maior também. E daí, no que consiste o tratamento do vício em drogas? Então, o tratamento é bastante complexo, já que a doença é uma doença complexa, né? Nós temos uma primeira fase que é chamada de desintoxicação, onde a gente usa múltiplos recursos para que esse indivíduo consiga se abster. Não existe tratamento usando drogas. A gente tem, até para algumas drogas, como é o caso da heroína, um tratamento onde a gente repõe a própria heroína, uma heroína mais fraca, por exemplo, que a gente chama, que é a metadona, uma substância que foi sintetizada para isso, para que o indivíduo saia da heroína, passe para a metadona e daqui a pouco a gente tire a metadona mais facilmente que tirar a heroína e siga com os outros recursos. Quais são os outros recursos? Depois da desintoxicação, elucidar qual é essa fórmula desse indivíduo, o que levou ele a adquirir a doença e fazer a prevenção a todos esses fatores, desde aplicando psicoterapia, utilizando medicamentos, utilizando grupos de autoajuda. Cada caso é um caso e aí esse modelo de recursos, aí, com esse conjunto de recursos, enfim, vai ser individual. E a pessoa tem que ficar reclusa?
Tem indivíduos que precisam ficar reclusos por um tempo. A heroína, por exemplo, é uma... o caso dela, a gente sabe que ela ficou um tempo afastada de todo mundo, só era visitada pelos familiares, 2 amigos, ela teve que fazer esse momento. Então, tem casos que precisam. Sim. Por quê? Porque tem drogas que são hipersensibilizantes do cérebro, isto é, elas dão um rush muito intenso, uma fissura muito intensa, e o indivíduo, na vida cotidiana dele, ele não vai conseguir controlar a priori, na fase mais aguda da retirada da droga. Então, muitas vezes, essa reclusão, às vezes domiciliar, às vezes hospitalar, faz parte do processo de cada caso. No caso dela, foi necessário. A heroína é uma droga que dá muita fissura. Tá. E em relação a medicamentos, tem que usar alguns medicamentos para... A gente tem, sim, alguns medicamentos que ajudam a diminuir a fissura, né? Já estão estudados grupos, por exemplo, como os anticonvulsivantes, que são usados, por exemplo, para a cocaína, para o álcool. Nós temos também substâncias, às vezes, antidepressivas, que fazem esse papel para alguns casos. Então, existem muitos medicamentos já sendo utilizados no tratamento da fase 1, que é a fase mais difícil, que é quando você tem que chegar à abstinência. De qualquer forma, o tratamento da dependência de drogas é com abstinência, mesmo que você demore um pouco mais, faça uma fase de transição. E para isso, os estudos já apontam para vários medicamentos. E daí a pessoa, depois que faz esse tratamento, fica ali sem usar as drogas, ela tem que mudar a vida dela, ela tem que parar de ir a restaurantes, parar de ir a festas, tem coisas que ela precisa deixar de fazer? No início, a indicação é que sim, a gente evite estimular o cérebro ao ver a droga, né? Ao ver a substância da sua doença, né? Então, muitas vezes, nessa fase 1, que é a fase mais difícil, né, abstinência aguda, como eu falei, a gente pede que o indivíduo fique mais protegido, fique mais em casa, não saia com o grupo que consome. Existe todo esse recurso, sim, que é aplicado. Mas não para sempre. Não, não, é só na fase até que esse indivíduo estabilize a doença e receba um treinamento que se chama prevenção de recaída. Existe um treinamento, isso é individual, né, porque os fatores são diferentes entre cada caso, onde você aprende o que pode fazer você recair. Dá alguns exemplos, doutora, só para a gente dar uma ilustrada aqui. Então, por exemplo, alteração de humor, né? Então, o indivíduo aprende que já que ele tem um traço depressivo primário, vamos falar, quem sabe, da DEME, né? Ou que já sofreu traumas na vida. Ela sofria de bullying, como ela própria já disse. Pronto. Então, isso poderia ser um gatilho, é isso? Poderia ser um gatilho. Então, ele vai receber um treinamento para ele perceber esse gatilho e evitar ficar submetido a ele, porque o desfecho pode ser uma crise de recaída, né? Então, cada caso tem os seus gatilhos, mas no caso da DEME, eu acho que uma boa psicoterapia, para que ela pudesse vencer os traumas, faria diferença toda vez que ela estivesse ameaçada de se sentir só, de se sentir isolada, como acontece no bullying, né? Deprimir, né? E aí poder a droga entrar nesse buraco existencial que são os traumas. Isso tem tudo a ver com a música que ela lançou esse ano. Eu vou até pedir para colocar um trechinho agora para a gente ouvir. Importante. I don't know why I do it every time. It's only when I'm lonely. Sometimes I just wanna cave and I don't wanna fight. I try and I try and I try and I try and I try. Just hold me, I'm lonely. Você vê que ela fala muito de solidão, né? Ela diz que ela tenta, e esse é o gatilho dela. Provavelmente esse foi um dos gatilhos. A gente nunca avalia um fator de risco só, né? Geralmente nós temos mais de um em ação para fazer o indivíduo recair. Então, a solidão liga as memórias, a memória liga a droga como alívio, e aí ela nessa música, a gente só viu um trechinho, mas ela fala muito dessa batalha interna, de que ela tenta, de que ela quer, mas ela não consegue. É uma batalha química até. É uma batalha química. Esses fatores intrínsecos são todos químicos, né? Trazer a memória à tona, sentir esse estado depressivo, são todos fatores químicos.
né, ligados a traumas ou não. Tem indivíduos que são deprimidos, tem a doença da depressão, independente de ter tido algum trauma na vida, e isso pode ser um gatilho também. Doutora, explica o que é overdose. A pessoa faz aquilo de propósito, é sem querer? Não, é sem querer, né? A overdose é um grau de consumo de substâncias acima do tolerado por aquele organismo, né? Então, cada um vai ter overdose com um tanto de droga, digamos assim. E a overdose tem um componente que é dessa tolerância maior que o indivíduo tem em consumir, então ele faz um padrão que ele consegue usar mais, só que no momento individual, né, esse cérebro se anestesia, perde essa percepção de quanto está consumindo e aí encharca esse cérebro e desliga todos os nossos fusíveis e o indivíduo entra, por exemplo, no caso da heroína, numa anestesia. Existem overdoses que cursam com convulsões, é um outro tipo de overdose. No caso dos depressores do sistema nervoso central, como é a heroína, é anestesia mesmo, anestesia como anestesia cirúrgica. Tá. O cérebro desliga tudo, o indivíduo não sente dor, está inconsciente, enfim. E daí o risco disso para a morte? É muito próximo. Por quê? Porque desliga todos os sistemas do cérebro. E você não está no ambiente hospitalar como você está quando você toma uma anestesia, exatamente. Né? Então desliga a respiração, desliga tudo. O sistema cardiovascular para de funcionar, não recebe mais sangue, para tudo. Então todos os nossos botões cerebrais, né, que fazem o organismo funcionar, são desligados. E se o indivíduo não chega a tempo, para algumas substâncias nós temos recursos. O dela foi usado uma, né? Qual que foi, doutora? Chama naloxona. Tá. É um antagonista, né? É como se ele retirasse toda a heroína do cérebro dela, né? Limpasse a área, né? Mas nós não temos isso para todas as drogas, tá? Nós temos para calmantes, né? Que é o flumazemil, que também faz o mesmo serviço da naloxona, mas só. A gente não tem substâncias para overdose de cocaína e para outras drogas. E daí a pessoa demora para recuperar a consciência ou ela pode ficar num coma por algum tempo? Não, normalmente ela recupera até mais rápido, tá? A consciência, mas depende da quantidade, depende do organismo, né? Um organismo jovem recupera melhor, um organismo mais idoso demora mais, pode ter outras falhas nessa recuperação e ter outro resultado também. Tá. E sobre o vício em drogas, como que a pessoa pode pedir ajuda, né? Porque eu acho que talvez esse seja um ponto importante. Bacana, né? Olha, a gente ainda precisa caminhar muito para o usuário dependente de drogas pedir ajuda, porque eu acho que a gente ainda tem, no Brasil e em muitos países, nós temos ainda muito preconceito com essa doença. É um estigma. Tem muito ainda. É como se fosse alguma coisa do caráter que falhou, como se fosse um problema moral. E não é um problema moral, uma doença adquirida, né? Que, portanto, pode ser evitada, inclusive, né? Então, eu acho que essa política preventiva deveria nos ajudar a, primeiro, aprender sobre isso, porque aí sim o indivíduo pede ajuda, né? Mas eu acho que a família ainda é o melhor espaço, esse ambiente domiciliar, para que qualquer pessoa que tenha problema de drogas busque ajuda. Tá. Família. E, doutora, a gente está terminando já o nosso tempo, mas antes eu queria saber agora quais são os próximos passos, por exemplo, no caso da Demi. O que deve acontecer? Bom, inicialmente eu faria essa revisão do tratamento da Demi, né? Porque uma moça que tem acesso aos melhores tratamentos do mundo, né? Porque tem dinheiro, porque tem a arte dentro dela, né? Uma artista, uma pessoa sensível, né? E que já conhece a doença que tem, já deu declarações dizendo disso, dizendo do tratamento, fazendo esses relatos, eu caminharia agora por essa descoberta dos fatores de risco e montaria um modelo de proteção. O que falhou na primeira rodada do meu tratamento? Agora não pode falhar mais. Eu já tive uma overdose, né? Felizmente eu não faleci, não tive um desfecho fatal, mas agora o que falhou que eu tenho que aprofundar e pôr os recursos aí, talvez esse traço depressivo, esse trauma que ela teve na adolescência, essa solidão que muitas vezes ela reporta aí na música, né? Então eu faria
promoveria mais recursos nessa área e principalmente se cercar de pessoas que fizessem um mutirão de proteção nessa primeira fase até que ela consiga ter autonomia. Pode ser que ela tenha que cancelar uns shows agora nesse começo, né? Pode ser. Seria o ideal, né? Tá. Ela vai viver uma ressaca, né? Toda overdose dá ressaca, né? Vamos falar da overdose do álcool, né? É muito conhecida por todos, né? Então, a ressaca demora dias. O cérebro demora para se reorganizar. Então, sim, eu acho que ela deveria se proteger e fazer um repouso nessa abstinência aguda agora. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada, Natália. O Veja Saúde termina agora. Obrigada e até a próxima. Mama, I'm so sorry, I'm not sober anymore. And Daddy, please forgive me for the drink spilled on the floor.